Boa tarde, galera. Mais uma vez aqui o professor Rogério Macedo. E hoje nós vamos dar continuidade a entender um pouquinho mais sobre a eletrostática, tá? O que seria esse processo eletrostático e esse processo de eletrização. Anteriormente nós entendemos um pouquinho sobre a carga elétrica, como é que é definida a carga elétrica, e entendemos o surgimento da carga elementar, porque a utilização da carga elementar para esses cálculos. Então, hoje nós vamos abordar um pouquinho sobre esse processo de eletrização, ou seja, um processo eletrostático de transferência de energia. Então, de antemão, o processo de eletrização é um processo, a eletrização é um processo no qual um corpo inicialmente neutro é eletrizado. Então, posso afirmar que o processo de eletrização, eles são fenômenos em que os elétrons são transferidos. Esses elétrons são transferidos de um corpo para outro, ou seja, em virtude de uma diferença de quantidade de cargas elétricas que existe entre esses dois corpos que estão para ser eletrizados devido à atritagem, devido à indução ou contato. Então, esse processo de eletrização, ele, na verdade, um conceito pronto e acabado, é um processo no qual torna-se um corpo eletricamente neutro em um corpo eletricamente carregado, ou seja, a transferência de cargas em relação a isso, tá? E outro ponto é que nesse processo de os elétrons são adicionados ou removidos de um corpo. Então, o processo de eletrização é isso. Um corpo vai ganhar elétrons e o outro corpo vai perder elétrons. Ou seja, um vai ser adicionado e o outro vai ser removido elétrons nesse sentido. Então, existem três processos de eletrização, como foi citado. A eletrização pode ocorrer de três maneiras diferentes, distintas: o atrito, o contato ou a indução. Então, processo de eletrização por atrito, como é que acontece? Olha, o conceito pronto e acabado aí afirma que a eletrização por atrito ocorre quando atritamos dois corpos de umas substâncias diferentes ou não, que elas estão inicialmente neutras, e haverá transferência de elétrons de um corpo para o outro, de tal forma que um corpo fica eletrizado positivamente, aquele que cedeu os elétrons, e o outro corpo ele fica eletrizado negativamente, aqueles que ganhou os elétrons. Então, o processo de eletrização por atritagem acontece principalmente quando temos dois ou mais isolantes que são esfregados um contra o outro. Ou seja, o processo de atritar esses dois corpos fornece energia aos elétrons desses materiais, e que os elétrons desses materiais isolantes, que o processo de atritagem basicamente ocorre com materiais isolantes, geralmente encontram-se fortemente atraídos pelo núcleo, ou seja, os elétrons deles ligados ao núcleo de seus próprios átomos. Por isso precisamos de uma energia extra para saltar de um corpo para o outro. Então, por que a eletrização por atrito precisa de energia extra? Uma pergunta hipotética aí. Por que a eletrização por atrito precisa de energias extras para que os elétrons de um corpo saltem para o outro? Simplesmente porque esses corpos eles são isolantes, e os corpos isolantes têm uma particularidade, uma característica, que seus elétrons eles estão fortemente ligados ao núcleo dos átomos. Então precisa dessa energia para que aconteça esse processo de atritagem, o processo de eletrização por atrito. Durante a eletrização por atrito, é importante falar que um vai perder elétrons e o outro vai ganhar elétrons. Isso é nítido. Ou seja, ao final desses dois processos, ao final do processo, na verdade, os corpos estarão um com cargas
de módulo igual, porém com sinais diferentes, mas sinais opostos, tá? Então essa é uma particularidade do processo de elicização por atrito. Aí eu tenho aqui um exemplo hipotético, como que seria? Eu tenho, por exemplo, a lã e o vidro. Primeiro passo, né, inicialmente a lã e o vidro estão neutros e, portanto, em cada objeto encontramos o mesmo número de prótons e elétrons, ou seja, estão neutros, ambos têm número de prótons e elétrons iguais. O que acontece? Ao atritar os dois objetos, os elétrons são transferidos do vidro para a lã. Por que é transferido do vidro para a lã, galera? Simplesmente pela tabela de triboelétrica. A série triboelétrica ele mostra que o vidro ele vai ser um recebedor de elétrons nesse sentido. Então, ao final, a lã ela vai, de acordo com a tabela triboelétrica, a lã vai ficar eletrizada de maneira negativa e o vidro de maneira positiva, ou seja, os dois corpos ficam eletrizados positivamente e a lã negativa. Por quê? De acordo com a tabela, com a série triboelétrica. Então, o vidro vai ceder elétrons, enquanto a lã vai receber esses elétrons. Então, esse é o processo de eletrização por atrito. O processo de eletrização por contato. O conceito aí afirma que ocorre quando um corpo eletrizado é colocado em contato com um corpo neutro. O excesso de carga do corpo eletrizado é distribuído entre os dois. Quando os dois corpos possuem as mesmas dimensões, a carga é igualmente distribuída. Então, o processo de eletrização por contato consiste em fazer em que dois corpos condutores entrem em contato na condição de que pelo menos um deles esteja previamente carregado, né? Esse processo de eletrização acontece com maior frequência entre os materiais condutores. Então, o atritar já diferencia um pouquinho da eletrização por atrito. A eletrização por atrito acontece mais em materiais isolantes, enquanto a eletrização por contato acontece nos materiais condutores, tá? Aí eu tenho aqui um esqueminha básico como é que acontece a eletrização por contato. Então eu tenho o corpo A eletrizado negativamente, o corpo B está neutro, ou seja, o número de prótons e elétrons são iguais. O sinal negativo representa o excesso de elétrons no corpo A. Então, o que acontece ao colocarmos eles em contato? Os elétrons em excesso do corpo A são transferidos para o corpo B, até que ambos possuem a mesma carga elétrica, ou seja, corpos idênticos. Então, ambos seriam transferidos para a carga B, ou seja, cada um ficaria com 3 elétrons. Então, ao final do processo tem dois corpos eletrizados com cargas iguais. Então esse é o contato. Previamente acontece mais em materiais condutores, que nós vimos em aula passada, a diferença entre materiais condutores e isolantes. Enquanto a atritagem acontece mais nos isolantes, o contato ocorre mais nos materiais condutores. Tá bom? Então esse é o processo de eletrização por contato entre um corpo previamente carregado e um corpo neutro. E outro processo aqui também, outro exemplo básico, corpo positivamente. O que acontece? Corpo A está positivo, o corpo B está neutro. Então o corpo A possui o mesmo número de prótons e elétrons, né? Então ele está neutro e ele possui o mesmo número de prótons e elétrons. Por exemplo, aí tem 4 prótons e 4 elétrons. O que acontece quando o contato é estabelecido entre os dois corpos? Os elétrons de B são transferidos para A. Cada elétron transferido de B neutraliza um próton em excesso de A. Então seria
colocou em contato. Voltando aqui rapidinho, eu coloquei ele em contato. Então, cada elétron de B vai neutralizar um próton em A, tá bom? Então, A não vai ceder prótons para B, mas sim vai receber elétrons para neutralizar esses elétrons em A, para neutralizar os prótons em A. Então, tem a diferença entre um corpo negativo e um corpo positivo. Um corpo positivo é B nesse esquema aqui vai ceder elétrons para neutralizar os prótons em A, enquanto negativo eles vão distribuir as cargas de maneiras iguais. E por fim, a eletrização por indução, ou seja, na eletrização por indução, o induzido eletriza-se com carga de sinal contrário ao indutor. A carga do indutor não se altera. Então, o que seria essa eletrização por indução? A eletrização por indução consiste em aproximar um corpo previamente carregado, chamado de indutor, a um corpo condutor eletricamente neutro, chamado de induzido, né? E de modo que a presença de cargas do indutor faça com que os elétrons do corpo induzido movam-se em seu interior, ou seja, o que ocorre, o que chamamos de polarização de cargas. E a polarização de cargas, galera, nada mais é do que a separação entre cargas positivas e negativas, tá? Então, dessa forma, para que esse corpo torne-se eletrizado é necessária a presença de outro corpo, ou ainda pelo meio que o corpo possam fluir os elétrons. Na verdade, é o que nós chamamos de aterramento, que consiste em conectar um corpo induzido à Terra por meio de um fio condutor. Então, esse é a eletrização por indução. É a presença de um corpo carregado do indutor e também de um corpo eletricamente neutro, chamado de induzido, e de um terceiro corpo que se torna para o aterramento. Então, em resumo, o processo de eletrização por indução segue etapas, tá? Primeira etapa seria a aproximação entre indutor e induzido. Segunda etapa, a polarização de cargas. A terceira etapa, o aterramento do induzido. A quarta etapa, a retirada do aterramento. E a quinta etapa é o afastamento do indutor. Então, segue umas regras mais precisas do que os outros tipos de eletrização anteriormente vistos, tá bom? Então, seria esses 3 tipos de eletrização: o atrito, contato e indução. Então, para nós terminarmos aqui, eu não poderia deixar de falar um pouquinho sobre a prática, tá? Por exemplo, aqui, ó, 2 esferas elétricas condutoras idênticas de cargas elétricas iguais a mais 2 coulomb e menos 3 coulomb tornam-se transferidos elétrons entre si. A carga elétrica remanescente em cada esfera após o contato será igual a. Então, é a eletrização por contato. Então, a eletrização por contato, eu posso fazer simplesmente uma média entre essas 2 cargas aí. Certo? Eu posso fazer essa média aí, ó. Q1 mais Q2, a carga 1 de 2 coulomb e a carga 1 de 2 coulomb e a carga 2 de menos 3 coulomb. Quando eu faço essa média, eu somo as duas, eu encontro 1. Menos 1, né? Quando eu divido por 2, é menos 0,5 coulomb. Então, ele ficou negativo. Então, ficou o portador de elétrons, tá bom? Então, diante disso, a alternativa correta seria a letra C, negativo de menos de meio coulomb. Então, galerinha, de antemão é isso. Depois nós vamos continuar falar um pouquinho sobre a lei de Coulomb, sobre as forças elétricas e do mais. É isso. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Abraço!